Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele vai dizer-lhe o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Lá em 2 Timóteo 3, do versículo 14 ao 17, Paulo diz isto a Timóteo. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, Pedro vai dizer o seguinte: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, quando nos convertemos ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Que as coisas velhas já passaram e que agora precisamos de aprender a viver como filhos do Deus vivo, cheios dele, e precisamos de crescer à sua imagem e à sua semelhança. Para isso, é preciso nós renovarmos a nossa mente com a palavra e pela palavra. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2, fala sobre esta verdade. Então, todo cristão tem um propósito dado por Deus. O propósito é ser a imagem e semelhança de Jesus, como um vaso criado para conter Deus. Então, depois da nossa conversão, eu preciso de aprender. E para isso, eu vou entrar então no caminho do vencedor ou no trilho do vencedor. A Igreja já preparou todo este roteiro para nós aprendermos a ser como Jesus, aprendermos a viver como vencedores e cumprirmos o propósito que Deus deu a cada um de nós. Mas como é que eu faço isto? Então, depois de eu passar pelo impacto, depois de eu passar pelo encontro com Deus, eu vou consolidar aquilo que eu recebi ali. Como é que eu faço isso? Através de um livro chamado Os Meus Primeiros Passos. É um livro de 4 ou 5 lições que vão ajudar-me a consolidar as verdades que eu recebi ali. Depois, eu vou preparar-me para o batismo e aí eu vou ter o Manual das Águas que vai ajudar-me e vai ensinar-me tudo acerca de batismo. Porque eu devo ser batizado, como é que eu posso ser, o que é necessário, qual o significado, tudo isso tu vais aprender através desse manual. De seguida, os princípios que tu vais aprender para ser um ceifeiro do Senhor e na sua seara. Porque a Bíblia diz que Ele procura trabalhadores para a sua seara. Tu vais aprender acerca do panorama bíblico, o senhorio de Jesus, vais aprender sobre discipulado e vais ter também um módulo só sobre como ter finanças à maneira de Deus. Uma vida financeira saudável. Depois disto, tu vais receber os ensinamentos para a maturidade no Espírito. Então já cresceste um pouco, mas agora precisamos de amadurecer os conhecimentos no Espírito. Então eu vou aprender em como ser dirigido pelo Espírito. Eu vou aprender como ter princípios de revelação na palavra. Eu vou aprender sobre a nova aliança, sobre a transformação da minha alma, sobre guerra espiritual. Tudo em cima da palavra de Deus. Após este passo, nós iremos conhecer o itinerário para aprender a governar e a liderar a minha vida, a minha família, no meu trabalho, na igreja. E este é o caminho para a formação da liderança. Então eu vou aprender acerca disso. Por fim, nós temos o seminário pastoral, que é um ensino avançado, um ensino mais prolongado para quem sente um chamado ministerial ou mesmo que não sinta esse chamado ministerial, a pessoa sente um desejo profundo de ir mais longe na palavra, de conhecer mais das Escrituras, de se aprofundar mais no estudo da palavra de Deus. Então, repara que todo este processo de ensino, ele tem um propósito: levar-te a ser parecido com Jesus. A exposição ao ensino da palavra de Deus de uma forma constante, sistemática, metódica, ela vai acelerar este processo na tua vida e tu aprenderás a viver como um vencedor. Nós convidamos-te a investir e a juntar tesouros no céu, a cresceres interiormente e ao investires na tua formação espiritual. Entre em contato connosco, seja pelo telemóvel, podes ligar para o meu, ou seja com o teu líder de célula, e nós vamos te dar informações, aquelas que tu necessitares. Todo este processo de ensino será online e será com ajuda para esclarecimento de dúvidas. Nós esperamos por ti.
Um abraço e sei que vai ser uma grande bênção na tua vida. Fica na paz.